E isso muda tudo, porque o que define se é um pico ou é um vale que estamos atravessando é a nossa percepção com relação a isso. E se no pico a gente fica pouco tempo nele por uma arrogância disfarçada de segurança, já no vale a gente passa muito tempo preso nele por conta de um certo medo disfarçado de conforto. E coisas sábias que você faz nos vales de hoje vão criar os picos de amanhã, assim como as coisas descuidadas que você faz nos picos de hoje vão criar os vales de amanhã. Você já se sentiu preso num momento sem conseguir enxergar uma saída? Um projeto que não avança? É um relacionamento desgastado? Uma fase da sua vida que parece que não vai ter fim? E por mais que a gente tente, é uma sensação que o chão sai debaixo dos nossos pés. Mas e se eu te dissesse que esses momentos ruins não são obstáculos no caminho? Que eles são parte essencial da nossa vida? O livro Picos e Vales, do autor Spencer Johnson, é o mesmo autor do conhecido livro Quem Mexeu no Meu Queijo, traz uma das perspectivas mais transformadoras de como atravessar momentos difíceis e aproveitar melhor os momentos bons. E hoje eu vou te mostrar o que o livro ensina. A história ela é bem simples, poderosa justamente por isso. Um jovem ele vive literalmente num vale, já no sentido figurado, num vale de descontentamento. Ele sente que a vida poderia ser mais, mas ele não sabe como chegar lá. Esse vale no qual ele vive é cercado por montanhas, e um dia ele decide subir e encontra um sábio que vive no pico. E o que começa como uma visita se transforma numa série de conversas que mudam, transformam a forma como o jovem enxerga a vida, os momentos bons, os momentos ruins e principalmente a relação entre eles. O ancião começa ensinando ao jovem uma distinção que parece bem simples, mas que a maioria das pessoas nunca parou para pensar de verdade. Os vales são os momentos na qual a gente sente falta daquilo que não tem. Já os picos são os momentos que valorizamos aquilo que temos. E perceba que essa definição não é referente àquilo que acontece com a gente, é sobre como percebemos o que acontece, como reagimos. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e uma estar vivendo um pico e a outra estar vivendo um vale, porque picos e vales não são apenas eventos externos, o que acontece, mas são estados internos, o que sentimos. Então nós temos mais poder sobre a situação do que a gente imagina. E aí o livro traz uma revelação que poucas pessoas esperam. A maioria acredita que o problema sempre está no vale, que é lá onde tudo dá errado. Mas o autor diz que os próximos vales costumam nascer exatamente nos picos. Já percebeu que para a maioria de nós parece que tem mais vales do que picos? Que parece que a gente está sempre atravessando um vale e de vez em quando a gente consegue chegar no pico de algum lugar? E o motivo mais comum de ficarmos pouco tempo num pico é uma arrogância disfarçada de segurança. Quando tudo vai bem, a tendência natural do ser humano é relaxar, parar de fazer o que funcionou, o que levou até o pico, achar que o sucesso veio para ficar sem precisar ser cultivado. E outro ponto marcante do livro é que o jovem, quando finalmente ele chega ao topo da montanha, ele fica frustrado porque ele perdeu o pôr do sol. E essa frustração, por ele estar tão focado naquilo que ele perdeu, fez com que ele não percebesse as estrelas brilhando em cima da sua cabeça. Então ele mesmo transformou o que era um pico para ele num vale. E quantas vezes a gente não faz isso? Chegamos num momento bom da vida, em vez de aproveitá-lo, nós focamos no que ainda não temos. E no vale, esse erro é igualmente sutil. E se no pico a gente fica pouco tempo nele por uma arrogância disfarçada de segurança, já no vale, a gente passa muito tempo preso nele por conta de um certo medo, disfarçado de conforto. E isso parece meio contraditório, né? Conforto num vale, mas pensa bem, mudar exige esforço, exige risco, exige enfrentar o desconhecido. Por mais que o vale às vezes seja doloroso, ele acaba sendo familiar pra gente. Você já sabe como sobreviver nele. Então, o medo de sair, de tentar algo novo e falhar, de se expor, de ter que recomeçar, nos mantém paralisados no vale, muito além do necessário. E aí chega mais um ponto crucial do livro. A maioria das pessoas enxerga picos e vales como episódios separados, momentos bons de um lado e momentos ruins do outro. Mas o ancião, ele revela que esses momentos estão profundamente ligados. As coisas sábias que você faz nos vales de hoje vão criar os picos de amanhã, assim como as coisas descuidadas que você faz nos picos de hoje vão criar os vales de amanhã. Então temos que observar o vale como uma construção e o pico como algo que precisa ser cultivado. E sempre lembrar que nesses altos e baixos da vida, entre
dois picos, sempre vai haver um vale. E ele é um momento de avaliação das decisões tomadas e de se concentrar nos próximos objetivos. E aí, quando entendemos isso, nós paramos de lutar contra o vale e passamos a usá-los ao nosso favor. E o ancião ensina ao jovem que para sair de um vale não basta só querer. E antes de agir, é necessário criar algo que ele chama como visão sensível, que não é apenas sonhar com um futuro melhor, é imaginar esse futuro de forma tão real, tão vívida, tão detalhada, que o seu corpo e sua mente comecem a se mover de forma natural em direção a ele. Basicamente, essa visão sensível te traz clareza, e a diferença de quem sai dos vales da vida rapidamente e quem fica preso neles por muito tempo, muitas das vezes, não é baseado em talento, nem mesmo na circunstância. A diferença é a clareza de onde quer chegar. Quem não sabe para onde vai, qualquer direção parece igual, qualquer caminho serve, e é aí que o vale se estende. Mas quem tem uma visão clara do próximo pico, age com base nela e começa a construir a saída do vale, mesmo estando ainda lá no fundo. E antes de encerrar esse vídeo, esse conteúdo, gostaria de mais uma vez deixar 3 perguntas reflexivas aqui. E a primeira é: se você está enfrentando um vale agora, se pergunte: eu estou preso nesse vale por um medo disfarçado de conforto? Existe alguma mudança que eu sei que eu preciso fazer, mas eu estou adiando porque é mais seguro ficar onde eu estou? Já se você se encontra num pico hoje, pergunte-se: eu estou cultivando esse momento ou eu estou apenas desfrutando dele passivamente? O que eu posso fazer hoje para que esse pico dure mais e já comece a construir o caminho para o próximo pico? E a próxima pergunta é: independente do lugar que você está, você tem uma visão clara do seu próximo pico? Não um desejo vago, uma imagem real, detalhada, que você consegue sentir, que te faz desejar? E aí, se você não tem, esse é o primeiro passo. E para concluir, pessoal, ter uma certeza que nossa vida é cíclica, de altos e baixos, de momentos bons e ruins, de picos e vales. E eles vão continuar aparecendo na nossa vida. Mas a forma como vamos nos comportar em cada um deles, essa parte é nossa. Usar os vales para aquecer, cultivar os picos com cuidado e sempre enxergar a conexão entre eles. E essas são escolhas que separam quem apenas sobrevivem aos ciclos da vida de quem usa eles para construir sempre algo maior. Construir uma vida plena não é escapar dos vales, é aprender a atravessá-los com sabedoria e diminuir o tempo neles, chegando sempre no próximo pico mais inteiro do que antes. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que de alguma forma esse conteúdo venha agregar algum valor à sua vida. Se você lembrou de alguém que esse conteúdo possa fazer sentido, peço que você compartilhe com essa pessoa. Se você gostou do conteúdo, peço que você deixe seu like. Se não é inscrito no canal ainda, peço que se inscreva no canal. Ativa aí o sininho das notificações para quando eu postar o próximo vídeo o YouTube possa te avisar. E assim a gente possa, um passinho de cada vez, continuar construindo a nossa vida plena. Meu muito obrigado, te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!